A mata parecia cantar para Renata naquela manhã. Os sons dos tucanos e o cheiro da terra molhada após a chuva tornavam sua caminhada algo quase espiritual. Com a mochila leve nas costas e os pés firmes nas trilhas de Manaus, ela seguia confiante como fazia desde criança. Filha da floresta, neta da Dona Lourdes, sua vida era um hino silencioso à natureza. Guiar turistas era sua fonte de renda, mas seu verdadeiro propósito era proteger cada raiz, cada folha, cada vida pulsante naquele pedaço encantador do mundo. Mas naquele dia, algo estava diferente. Um silêncio súbito cortou o ar, os pássaros cessaram seus cantos, e até o vento pareceu parar. Ela franziu o senho, instinto aguçado. De repente, ouviu um gemido abafado vindo de um arbusto mais adiante. Com o coração acelerado, afastou os galhos e se deparou com uma cena chocante: um homem de terno sujo, sapatos italianos completamente imersos em lama, e um relógio de ouro no pulso ensanguentado, caído ao lado de um igarapé. Era Josué Barreto, um milionário famoso, dono de uma das maiores construtoras do país, desaparecido havia 2 dias, segundo os noticiários. Ele mal conseguia falar. Renata imediatamente verificou sua pulsação, molhou os lábios dele com água de sua garrafa e improvisou uma maca com cipó e galhos. Sozinha, em pleno coração da floresta, ela lutava contra o tempo e o cansaço. Apesar da dor e do medo, ela se recusava a deixá-lo ali. O caminho de volta era longo demais para ser feito de uma só vez. Quando o sol começou a descer, ela montou um abrigo improvisado sob um dossel de folhas largas, usando seu facão pequeno e seus anos de sabedoria natural. Acendeu uma fogueira e aqueceu o corpo dele com uma manta de emergência que carregava sempre. Josué, ainda delirando de febre, murmurava coisas sobre traição e dinheiro. Ele revela, entre delírios, que foi assaltado e abandonado pelo próprio segurança, Rômulo, após suspeitar de um desvio milionário em sua empresa. Renata não sabia se aquilo era delírio ou verdade, mas algo na expressão daquele homem a tocou. Havia algo comovente em ver tanta vulnerabilidade em alguém tão poderoso. Ao amanhecer, Josué acordou melhor. Ainda fraco, observou Renata com olhos surpresos. Ele tentou se levantar, mas caiu de novo. Ela o segurou, firme. Não precisa ter medo, disse ela com voz suave. A floresta me ensinou que até os mais fortes caem. Mas também me ensinou a levantar. Ele a encarou por um instante longo, como se nunca tivesse ouvido palavras tão profundas. Foi naquele instante que algo transformador nasceu, um fio invisível de gratidão e admiração, costurado pelo silêncio da mata. 2 dias depois, Josué estava irreconhecível. Sentado à beira da cama do Hotel 5 Estrelas onde se hospedava, com roupas limpas, barba feita e corpo aquecido, ele não conseguia tirar da mente a imagem daquela jovem que o salvara com nada além da força de vontade e folhas da floresta. As palavras de Renata ecoavam como um sussurro antigo em sua consciência. Ele, acostumado ao mundo dos negócios, onde tudo tem preço, havia sido salvo por alguém que não pediu nada em troca. Aquilo era inacreditável. Decidido, pediu que a localizassem. 2 dias depois, ela chegou ao hotel, tímida, com os cabelos presos num coque bagunçado e a roupa ainda com vestígios da floresta. Renata não queria estar ali, mas algo a fez aceitar o convite. Talvez curiosidade. Talvez uma fagulha de respeito pelo homem que quase morreu em seus braços. Josué a recebeu com um sorriso genuíno, coisa rara em sua rotina. Você me salvou a vida, Renata. Isso eu nunca vou esquecer. Ela sorriu de canto, humilde, desviando os olhos. Foi a floresta que salvou. Eu só aprendi a ouvir o que ela diz. O almoço transcorria entre perguntas e histórias. Josué ouvia com encantamento as ideias dela sobre preservação, sobre ensinar crianças a respeitar a terra,
sobre seu sonho de criar um centro ambiental acessível para as comunidades ribeirinhas. Havia paixão em cada palavra de Renata, uma paixão inspiradora, contagiante. No meio do almoço, Renata recebe uma ligação desesperada. Sua avó Lourdes acabara de sofrer um AVC e estava sendo levada às pressas para o hospital público. O mundo desabou. Ela saiu correndo, sem sequer terminar o prato. Josué, instintivamente, a seguiu. Ao chegarem ao hospital, encontraram uma fila absurda, médicos sobrecarregados e olhares perdidos. Renata tentava manter a calma, mas tremia. Josué, sem pensar duas vezes, ligou para um médico particular, e com sua influência, conseguiu que Dona Lourdes fosse transferida para um hospital particular na mesma hora. Ela o encarou, lágrimas nos olhos. Por que está fazendo isso? Porque eu posso. E porque você já fez mais por mim do que qualquer pessoa que eu conheço. Foi um momento profundo. Naquele instante, algo mudou dentro dela. Pela primeira vez, sentiu que talvez existissem pessoas ricas que ainda tinham coração. No dia seguinte, Josué apareceu em sua casa simples no bairro Redenção, segurando uma pasta. Quero financiar o seu projeto. Tudo o que você sonhou naquela trilha. E quero que você seja líder. Renata ficou sem fala. Era surpreendente demais para acreditar. Mas também era real. Um presente da floresta. Um novo começo. A construção da base do projeto Raízes da Vida foi como ver um sonho ganhando forma na terra. Josué financiou os primeiros recursos, mas fez questão de deixar Renata no comando. A antiga clareira onde, anos antes, madeireiros haviam devastado centenas de árvores, agora começava a florescer novamente, com estufas, painéis solares, uma sala de aulas ecológica e até um pequeno posto médico improvisado. Renata reuniu uma equipe comprometida. André, um jovem biólogo apaixonado pela Amazônia, largou o emprego numa ONG em São Paulo para se juntar ao projeto. Cida, professora local, dedicava as tardes a ensinar a alfabetização ambiental. E Jorge, um artesão indígena da etnia tucano, trouxe sabedoria ancestral para cada atividade. A união era encantadora, como se cada pessoa tivesse sido guiada até ali por algo maior. O primeiro grupo de crianças chegou de uma comunidade ribeirinha próxima. Algumas nunca tinham visto um lápis, mas todas sorriam ao aprender como plantar uma muda ou ouvir Jorge contar lendas sob a copa das árvores. Renata assistia a tudo com os olhos marejados. Aquilo era maior do que ela. Era inesquecível. Durante uma reunião, Renata recebe um bilhete anônimo com ameaças. Parem com esse projeto. A floresta tem dono. Ela estremeceu. Josué insistiu em acionar a polícia, mas ela sabia que o medo fazia parte da luta. Decidiu seguir, mesmo com o receio crescendo como sombra. Na manhã seguinte, encontrou pneus cortados e ferramentas quebradas. Ainda assim, o sorriso das crianças impediu que ela recuasse. Certa noite, ao voltar para casa, ela percebeu que estavam sendo seguidos por uma moto sem placa. Josué contratou segurança para protegê-la discretamente. Ainda assim, Renata se recusava a demonstrar fraqueza. O projeto era maior que o medo. 3 dias depois, a sede do projeto amanheceu em chamas. Jorge, que dormia no alojamento, foi resgatado às pressas, com queimaduras leves. Renata caiu de joelhos diante das cinzas. Aquela visão era como uma facada. O que tinham construído com tanto amor e suor, agora era só fuligem. Os olhos de Josué se encheram de fúria. Mas Renata levantou-se com a força de quem já enfrentou a morte e olhou para ele com determinação. Eles podem queimar nossos muros. Mas não podem apagar nossas raízes. No dia seguinte, ao invés de desistir,
Renata organizou uma força-tarefa. Comunidades vizinhas, estudantes, moradores de Manaus e até estrangeiros, que haviam ouvido sobre o projeto, vieram ajudar. Um mutirão com mãos de todas as cores e idades reconstruiu parte da estrutura em apenas uma semana. Era comovente, transformador, uma corrente de solidariedade que incendiava corações, dessa vez, no melhor dos sentidos. Renata entendeu ali que o Raízes da Vida não era mais apenas seu sonho. Era de todos. E ninguém apagaria isso. A reconstrução do Raízes da Vida parecia uma vitória incontestável. A nova sede era ainda mais bonita que a anterior. Com paredes de barro ecológico, energia solar e jardins suspensos, era um símbolo de resistência. Mas, por trás dos aplausos e manchetes positivas, forças ocultas se moviam contra Renata e Josué. O nome de Vitor Albuquerque, dono de uma madeireira poderosa e aliado de políticos locais, começou a surgir com frequência em boatos e sussurros. Ele via o projeto como uma ameaça direta aos seus interesses. Josué tentou alertar Renata, mas ela acreditava que a força do bem prevaleceria. Até que o inesperado aconteceu. Em uma manhã cinzenta, policiais federais bateram à porta da sede do projeto. Josué foi algemado diante das crianças, acusado de lavagem de dinheiro por meio da ONG. Foi um espetáculo midiático. Câmeras de TV, manchetes escandalosas, repórteres sensacionalistas. Ninguém quis ouvir a verdade. Em minutos, a reputação construída com tanto esforço foi despedaçada. Renata gritou, tentou impedir, mas foi contida. Josué apenas olhou para ela com tristeza nos olhos, antes de ser levado. Com a prisão dele, todos os recursos foram congelados. Patrocinadores fugiram como ratos diante de um naufrágio. Em poucos dias, Renata viu tudo se desmoronar. O projeto parou, voluntários foram embora e ela ficou sozinha com meia dúzia de crianças e lágrimas engasgadas. Sem alternativas, voltou a fazer trilhas turísticas. Subia e descia ladeiras carregando mochilas pesadas, atendendo grupos barulhentos enquanto escondia a dor no sorriso forçado. Cada passo era uma lembrança do que havia perdido. Em uma dessas trilhas, Renata desmaiou no meio da mata. Seu corpo, fraco de fome e exaustão, foi encontrado por André horas depois, desacordada e com febre alta. Ela foi levada ao hospital público onde sua avó ainda fazia fisioterapia. Ao despertar, Renata sentiu o coração pesar como pedra. Queria desistir. Queria sumir. Mas a mão enrugada de Dona Lourdes segurando a sua foi o que a manteve viva. Você ainda tem raízes, minha filha. Só precisa regá-las outra vez. Essas palavras atravessaram como flecha. E então, um telefonema mudou tudo. O advogado de Josué informou que haviam encontrado provas de que as acusações tinham sido forjadas por Vitor. Ele seria libertado nos próximos dias. Renata chorou, mas dessa vez de alívio. Sentiu uma força nova brotar dentro do peito. Ela sabia que ainda seria difícil, que muitos não acreditariam, mas ela também sabia, a floresta não silencia. Ela apenas espera a hora de falar. A notícia da libertação de Josué se espalhou como fogo em folhas secas. Embora os jornais tentassem abafar a verdade, a comprovação de que tudo havia sido forjado por Vitor Albuquerque reacendeu a esperança entre os poucos fiéis ao Raízes da Vida. Josué saiu da prisão mais magro, mas com os olhos ardendo em determinação. Ao ver Renata esperando por ele na porta, envolta por um xale de crochê feito pela avó, ele a abraçou como se abraçasse a própria vida. Você não desistiu, ele murmurou. Nunca se desiste daquilo que tem raízes profundas, ela respondeu. Juntos, eles refizeram cada plano com cuidado. Dessa vez, fariam mais e melhor. Mas o destino parecia conspirar a favor.
2 dias depois, Renata recebeu uma ligação inesperada do Ministério do Meio Ambiente. Uma representante da ONU estivera em Manaus meses antes e ficará impressionada com o impacto do projeto. Renata foi convidada para representar o Brasil em uma conferência internacional de sustentabilidade em Londres. Era como um sonho, ou melhor, um chamado do universo. Com a ajuda de Josué e André, ela preparou uma apresentação com fotos das crianças, depoimentos das comunidades e vídeos da reconstrução após o incêndio. Embarcou pela primeira vez em um avião, deixando Manaus com o coração apertado e os olhos marejados. A conferência foi um marco. Diante de autoridades mundiais, Renata, com sua voz firme e carregada de emoção, contou sua história. Falou das cicatrizes da floresta, das ameaças, da injustiça e do poder da união. Suas palavras ecoaram no salão como poesia, e sua coragem arrancou lágrimas da plateia. Ao final de sua palestra, Renata foi aplaudida de pé por 7 minutos e recebeu o prêmio Mulher do Ano em Sustentabilidade, além de um fundo de doações internacional no valor de $2 milhões para reerguer o projeto. Foi um momento profundamente transformador. Renata chorou ali mesmo, diante do mundo. Mas não por fraqueza, por gratidão. Por saber que sua luta, nascida do barro, da perda e da esperança, agora florescia globalmente. Ao retornar a Manaus, foi recebida como heroína. Mas, para ela, a verdadeira vitória foi ver as crianças voltando a correr pelos corredores da sede, agora reerguida com ainda mais força. Jorge esculpiu uma nova placa na entrada, onde há raízes, há renascimento. Josué, ao lado dela, segurava sua mão com orgulho contido. Ainda não havia palavras para descrever o que sentia. Mas ambos sabiam, o pior havia passado. E o melhor estava apenas começando. Os meses seguintes foram um florescer contínuo. Com os recursos internacionais, a nova sede do Raízes da Vida não era apenas uma reconstrução, era um símbolo de resistência, fé e recomeço. A estrutura cresceu. Salas de aula interativas, biblioteca ecológica, laboratórios de pesquisa, horta comunitária. As cores da floresta voltaram a respirar através das mãos de quem acreditava no impossível. Renata caminhava entre os canteiros como se cada planta fosse uma extensão de sua alma. O sorriso no rosto das crianças era sua recompensa. Jorge retomou suas esculturas e Cida organizava oficinas de leitura para mães jovens. André implementava estudos científicos com biólogos do exterior. Josué, sempre presente, mas respeitando o protagonismo de Renata, cuidava dos bastidores com discrição. Durante uma caminhada sob a copa das Samaumas, Josué segurou a mão de Renata, parou diante dela e disse com voz baixa: "Não fui salvo só do mato, Renata. Fui salvo de mim mesmo. Por você." Ela parou. O tempo parou. Seus olhos, por tanto tempo firmes e corajosos, vacilaram por um instante. Havia ternura ali. E desejo. Josué se aproximou lentamente, e o beijo que aconteceu foi como o encontro de duas águas de rios diferentes que se unem sem perder sua essência. Encantador. Mas Renata se afastou. Respirou fundo. Seu coração estava dividido. "Eu não sei se consigo, tenho medo de misturar as coisas, medo de me perder nisso tudo." Josué não insistiu. Apenas assentiu com compreensão. Ele conhecia o peso que ela carregava. E sabia que o amor verdadeiro também sabe esperar. Renata buscou conselhos em casa. Sentou-se ao lado da avó, que recuperava os movimentos lentamente. "Vó, e se eu me machucar de novo?" "Minha filha, a vida já te machucou muito. Mas é o amor que cura. E não cura só você. Cura o outro também." Essas palavras profundas penetraram como uma brisa calma num coração em guerra.
Naquela noite, Renata ficou observando as estrelas do alto da torre ecológica da nova sede. Sentia que o universo estava lhe respondendo. Não havia motivo para lutar contra o que fazia bem. Contra o que era sincero. Na manhã seguinte, ela procurou Josué. Encontrou-o cercado por crianças, contando histórias sobre sua primeira trilha na floresta. Ele sorriu ao vê-la e se levantou. Eu decidi, Josué. A gente vai viver isso sim. Mas com os pés no chão e o coração no alto. Juntos, mais livres. Como a floresta ensinou. Ele a abraçou com ternura. Nada precisava ser dito. Era inesquecível. E naquele abraço, envolto por pássaros cantando e folhas dançando ao vento, o amor encontrou morada entre as raízes da floresta. Anos se passaram, mas o brilho de Renata jamais se apagou. Ao contrário, sua luz agora iluminava caminhos por todo o país. O Raízes da Vida virou modelo de sustentabilidade. Diversas unidades foram abertas em outros estados, e todas levavam a essência da floresta amazônica em cada parede, árvore plantada e história contada. Renata, com seu jeito simples e palavras que tocavam o coração, se transformou em um ícone do cuidado com a natureza e da esperança para quem jamais teve voz. Josué continuava ao seu lado, agora como marido e parceiro de causa. Eles moravam entre Manaus e Brasília, onde participavam de debates, seminários e encontros com líderes internacionais. Apesar de todo o reconhecimento, Renata nunca deixou de visitar as comunidades ribeirinhas, abraçar as crianças e calçar as mesmas botas velhas que a acompanharam desde o início. Durante uma cerimônia da ONU, o presidente da República anunciou publicamente que Renata seria indicada para assumir o Ministério do Meio Ambiente do Brasil. A plateia explodiu em aplausos. Renata, tomada de surpresa, ficou em silêncio por longos segundos. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Ela olhou para Josué, depois para sua avó na primeira fileira, agora em cadeira de rodas, mas com o mesmo olhar firme de sempre. Respirou fundo e respondeu. Eu aceito, mas com uma condição, o Raízes da Vida seguirá sendo prioridade. Eu só irei se puder continuar lutando por quem ainda não foi ouvido. A resposta virou manchete em todo o mundo. Foi considerada profundamente inspiradora. Dias depois, Renata voltou para a trilha onde tudo havia começado. Vestida com roupas simples e um chapéu de palha, ela guiava um grupo de 20 crianças da periferia de Manaus, agora parte do novo Programa Nacional de Educação Ambiental. Cada passo na floresta era uma aula viva. No mesmo ponto onde encontrou Josué anos atrás, ela parou e apontou para o igarapé. Foi aqui que eu encontrei alguém caído, e percebi que às vezes, é salvando o outro que a gente se salva. As crianças a escutavam em silêncio, com olhos atentos. Um dos meninos levantou a mão. Tia Renata, a senhora acha que eu posso mudar o mundo também? Ela sorriu com ternura. Você não pode. Você vai. As palavras pairaram no ar como promessa. O grupo seguiu em frente, entre raízes, folhas e esperança. Na trilha de volta, Josué esperava. De mãos dadas, eles contemplaram o horizonte da floresta que um dia quase se perdeu, mas que agora, graças à coragem de uma guia turística humilde, pulsava mais viva do que nunca. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.